O primeiro aspecto que vamos analisar nas propriedades dos polímeros, e nomeadamente aqui em relação à sua temperatura de fusão, é o efeito da estrutura intrínseca eletrónica de cada átomo. Portanto, e vamos usar os conceitos de hibridação que utilizamos na teoria de enlace-valência. Então, aqui, 3 poliésteres, todos obtidos a partir da condensação de um diácido carboxílico com um diálcool, e, portanto, todos iguais, só variam apenas no grupo R que eu tenho aqui no diácido. E se repararem, embora sejam todos poliésteres, todos obtidos pelo mesmo tipo de reação, que é de condensação, e todos com uma estrutura muito semelhante, as temperaturas de fusão variam de 50 para 265 graus centígrados. Então, comparando aqui estes 3 compostos, qual é a grande diferença que nós notamos? Reparem que, neste primeiro composto, todos os carbonos aqui dos grupos R, do diácido e do diálcool, são hibridados em sp3. Portanto, são tudo carbonos com 4 ligações. Estes carbonos têm uma geometria tetraédrica em que cada tetraedro está ligado ao seguinte pelo seu vértice. E, portanto, eu posso sempre rodar os 2 tetraedros em torno desse vértice. Portanto, estes polímeros são uma espécie de fios de esparguete que eu posso moldar como quiser. Reparem que, como são muito moldáveis e, portanto, são muito flexíveis, a temperatura de fusão é de 50 graus centígrados. Depois, em vez de utilizar, aqui utilizei na mesma carbonos sp3, portanto tenho aqui um ciclohexano, só que em vez de ser cadeias lineares, eu ponho um constrangimento, é que estes carbonos sp3 estão unidos em anel. E, portanto, é uma estrutura muito mais rígida e menos deformável. Portanto, claro que eu posso pôr o ciclohexano de conformação barco ou conformação cadeira, mas são já umas movimentações muito mais restritas. Neste caso, em que já tenho um ciclo, e que já é uma mistura bidimensional, eu tenho uma temperatura de fusão de 120 graus. Quando passo destes carbonos sp3 para carbonos sp2, e reparem que o carbono sp2 aqui no benzeno, se nós efetuarmos qualquer deformação que seja, portanto, são completamente planares, qualquer deformação obriga a passagem dos carbonos de sp2 para sp3. Portanto, eu para deformar aquela estrutura tenho que alterar a hibridação, isso consome energia. Isto é uma estrutura muito mais rígida e, neste caso, a temperatura de fusão já é de 265 graus. Já vimos o efeito da hibridação dos átomos. Agora vamos a ver aqui 3 exemplos de polímeros obtidos por adição, em que aquilo que varia é apenas um dos substituintes que eu usei na minha olefina. Reparem que todos estes compostos foram obtidos a partir do composto original R, em que este R aqui foi o metilo, o cloro ou o grupo ciano. Portanto, eu apenas substituí um grupo e fiz a reação de adição usando a mesma matéria-prima. E, neste caso, o que é que eu obtenho? Compostos com propriedades completamente diferentes. Reparem que a geometria de todos estes polímeros têm geometrias similares, todos têm os carbonos da cadeia hibridados em sp3, portanto, por aí não há alteração nenhuma, mas o polipropileno tem menos 14 graus centígrados, o cloreto de vinil tem 87 graus centígrados, e o acrilonitril tem 103 graus centígrados de temperatura de fusão. O que é que se passa neste caso? Reparem que neste caso a grande diferença são as forças intermoleculares que se vão estabelecer entre as diferentes cadeias, que neste caso são sempre de Van der Waals. Não tenho aqui possibilidades de fazer pontos de hidrogênio, portanto são sempre forças de Van der Waals. Reparem que todos os polímeros são moléculas muito compridas, portanto todos têm forças de London muito fortes. Essas são mais ou menos iguais em todos os compostos. E reparem que aqui este composto é totalmente apolar, portanto só tem mesmo essas forças de London, enquanto aqui, com uma ligação CCl, já existe um dipolo, portanto já tenho forças de Kison a influir nas atrações entre cadeias laterais, e a temperatura passou para 87 graus centígrados, e aqui no nitril tenho aqui um dipolo muito bem definido na ligação CN, e a temperatura de fusão já é um bocadinho mais elevada, 103 graus centígrados. Saliento só a título de curiosidade que o acrilonitril que é usado na criação de fibras acrílicas tem a particularidade de dar polímeros que são razoavelmente elásticos. Porquê é que esses polímeros do acrilonitril são razoavelmente elásticos? Exatamente por causa da polaridade que existe aqui nesta ligação. Portanto, eu tenho aqui um dipolo na ligação CN e o que é que acontece? Isto corresponde a uma carga positiva no carbono, uma carga negativa no azoto, e este dipolo, para se orientar bem, ou seja, para
ter um outro dipolo perto dele, mas a apontar na direção contrária, portanto com delta mais, delta menos, a melhor maneira que este polímero tem de se organizar morfologicamente é enrolar-se em hélice. E reparem que esta estrutura em hélice permite que um dipolo que nesta zona da hélice esteja a apontar nesta direção, na unidade repetitiva seguinte, como isto dá uma volta de 180 graus, o dipolo aponta nesta direção. Portanto, se eu tiver aqui o delta menos, delta mais, na parte de baixo da hélice tenho delta mais, delta menos, tendo aqui interações eletrostáticas muito favoráveis. Reparem que isto fica tipo mola e, portanto, isso confere elasticidade às fibras de acrilonitrilo. E, portanto, nós vemos que as forças intermoleculares são um fator que não podemos desprezar quando analisamos as propriedades dos polímeros. Este exemplo é muito semelhante ao anterior, no entanto, com uma diferença. Nenhuma destas moléculas tem grupos polares. O que é que varia, então, aqui nestas três moléculas, também todas baseadas em derivados do etileno? É que aqui no próprio polietileno eu tenho um hidrogênio, aqui no propileno tenho um metilo e aqui no estireno tenho um fenilo. É sempre CH, portanto não há nada que não seja CH nestas moléculas, portanto só tenho forças de London. Mas há uma coisa muito diferente. O H é muito pequenino, o metilo é maior e o fenilo é ainda maior. Portanto, cada vez estou a pôr grupos laterais mais volumosos. E estes grupos laterais são localizados numa posição, portanto não afetam, não podem ser considerados quase cadeias laterais. São apenas grupos laterais, todos apolares, portanto as forças de London vão aumentando nesta direção. Portanto, cada vez forças eletrostáticas de London mais fortes e isso traduz-se nas interações entre cadeias cada vez mais fortes. O polietileno tem uma temperatura de fusão de menos 120, o propileno de menos 14 e o estireno de mais 100. Mais um exemplo que aqui temos, também todo com derivados do polietileno. No entanto, aqui vamos apenas usar grupos R diferentes, em que R são mesmo cadeias laterais, mas cadeias laterais de diferentes comprimentos. Portanto, eu vou aumentar o número de carbonos na cadeia. CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, 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 CH3 e por aí fora. E aqui acontece uma coisa esquisita. Até um comprimento de cadeia 4, a temperatura de fusão diminui. Acima de 4, a temperatura de fusão vai sempre aumentar. Bom, o que é que eu tenho neste caso? Portanto, tenho um polímero que tem cadeias laterais. E estas cadeias laterais são cada vez mais compridas. Um dos problemas das cadeias laterais é que impedem a aproximação das cadeias principais. Portanto, se eu tiver aqui uma outra cadeia lateral, a aproximação destas cadeias fica dificultada pelas cadeias laterais. E, portanto, as cadeias principais ficam mais afastadas, ou seja, o material fica mais cheio de ar. Portanto, há mais espaço entre cadeias, o material é menos denso. E é isso que se nota aqui neste gráfico. Portanto, quando eu começo a aumentar o comprimento das cadeias laterais, o material começa a ser menos denso, com as cadeias mais afastadas. Portanto, como as forças intermoleculares são proporcionais à distância, quanto mais afastadas estiverem, mais fracas são as forças intermoleculares, e, portanto, a temperatura de fusão vai sempre a diminuir quando eu vou aumentando o tamanho da cadeia. Mas depois acontece esta anormalidade aqui no ponto 4, que é a temperatura de fusão começar a aumentar. E isso é devido a um efeito esparguete. Portanto, estas cadeias laterais começam a ser muito compridas e começam a emaranhar-se umas nas outras e a dar nós. Toda a gente já comeu um prato de esparguete, experimentem começar a tentar tirar um bocadinho de esparguete da panela para o vosso prato e o que vos acontece é ver, se calhar, todo o esparguete que está dentro da panela agarrado à colher, porque os fios de esparguete estão todos emaranhados uns nos outros. Portanto, é este emaranhamento das cadeias que é possível a partir de um certo comprimento que faz com que a temperatura de fusão aumente com o aumento da cadeia.